como se fosse uma droga. É verdade. Um estudo realizado na década de 80 no New York State, né, o Instituto de Psiquiatria de Nova York, constatou que o amor excessivo pode provocar no sistema nervoso central um estado de euforia similar ao induzido por uso de anfetamina. De modo geral, o amor patológico é o comportamento sem controle e prestar cuidados. É isso mesmo, Beatriz? É isso mesmo, né? Então, o Platão já falava disso, né? No Banquete ele falava a respeito disso, né? Que existe aquele amor que é um amor aceitável, que é um amor gostoso, que faz bem para a pessoa. E existe aquele amor que é o amor patológico, aquele amor que persegue o outro, né? Que coloca o ego da pessoa projetada nesse outro e querendo que o outro ofereça todas as recompensas que a gente mesmo tem que buscar. Então, realmente, é algo que transtorna a pessoa e a pessoa busca um objetivo nesse outro e se alguma coisa atrapalha a busca desse objetivo, a conquista desse objetivo, essa pessoa fica completamente transtornada. Então, é um sofrimento constante, né? Antônio, quem tem a tendência, existe uma tendência ao amor psicológico, patológico, né? A pessoa que sofre, né, colabora também com aquele que começa a sentir esse tipo de amor. Como é que é? Né? Já está meio que dentro da personalidade de cada pessoa ou a junção de duas pessoas dá um amor patológico? Bem, a maioria das pesquisas vão demonstrar que, na verdade, existe uma tendência. Por exemplo, as mulheres estão mais afeitas ao amor patológico, na verdade, com quase todo exagero, né? Em função até da sociedade muito machista nesse sentido, existe o exagero, porque todo cuidado é muito voltado à questão feminina, ou seja, o amor patológico é exatamente essa exacerbação desse cuidado, que nada mais é que cuidar do outro, acompanhamento disso. Então nós temos sim, agora existem traços de personalidade que podem favorecer isso. Pessoas já têm traços depressivos, traços de ansiedades, eles têm, que são o que nós chamamos de doenças juntas, seria comorbidade. Então, mas o que a gente tem demonstrado hoje é claro que também o momento do parceiro também vai poder contribuir exatamente, com esse amor patológico. Seja, aí nós poderíamos até pensar em falar em casais patológicos nesse sentido. Apesar de se reconhecer, né, esse amor patológico, João, é difícil caracterizá-lo. Até qual é o momento, né, que se pode dizer, não, esse aí está passando a ser patológico, né? Como é que é isso? Dependência psicológica. Dependência psicológica. Eu sou feliz ao lado do outro. É doença, é transtorno reconhecido. E a primeira cidade no Brasil que tem tratamento é o Rio de Janeiro. Na Santa Casa do Rio de Janeiro já tem tratamento para amor. Nós já temos aqui no Rio. E você consegue reconhecer quando a sua vida tem um único ponto focal, que é o outro, e não a si mesmo. É uma alteração química no cérebro, já está comprovado, e já tem remédio. Para tratar. Já tem remédio, já se sabe até que remédio deve dar. Não vou falar aqui para ninguém correr na farmácia agora para comprar. Tem um monte de gente comprando. Mas já tem, inclusive, fórmula química já testada, que garante uma diminuição na produção de dopamina, o que diminui a relação de afeto e dependência psicológica com o outro. Para a gente entender melhor, porque a gente está falando aqui de amor, né, que é uma questão que abrange diversas esferas. Qual seria a definição psicológica do amor? Para a gente começar e depois falar do amor doentio. Tá, o amor, na verdade, é um sentimento em relação a um outro objeto no qual você deseja cuidar, onde você transfere questões emocionais intensas para ele. É diferente simplesmente uma paixão. Paixão é momentânea. 15 minutos, você apaixonou alguém, foi numa balada, viu alguém, ótimo, apaixonou ali, 2 dias, acabou. O amor não, para ficar bem mais claro. O melhor é esse, né? Dizem que o melhor amor é esse. É o que vai e passa. E tem os amores que são mais, os amores menos estudados, são esses que são mais relacionais, ou seja, é uma construção de uma relação no qual existe uma troca. E quando é o patológico, fica mais claro para a gente entender. É quando essa troca ela para. É unilateral, e nós podemos pensar também amor de mãe para filho, que muitas vezes é tão patológico quanto de um homem para uma mulher ou vice-versa, e é pouco estudado. Olha aqui, a Lúcia de Madureira ligou para cá. Beatriz, ela pergunta assim, ó, baixa autoestima é um provocador do amor doente? Sim,
a baixa autoestima, estados depressivos, como o Dr. Luiz falou. Então, nós temos alguns indícios que fazem com que a pessoa ela projete mais no outro suas necessidades. Então, por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, ela vai se caracterizar sempre se colocando como mais submissa, como necessitando que esse outro faça alguma coisa por ela. E se ela não consegue isso no trajeto, né, ou seja, ela acaba perseguindo, porque ela quer aquele amor de qualquer maneira, na realidade é uma carência. Quando a pessoa com baixa autoestima, ela é uma pessoa carente. Então ela precisa que esse outro dê para ela aquilo que ela mesma não consegue se dar. Então é difícil. Então né? é um provocador. É um provocador. E curioso é que esses sintomas, né, baixa autoestima, essa carência, essa transferência para um símbolo de todo a sua, o seu modo de viver, o seu fôlego para viver, isso também te encontra nos dependentes químicos, não é isso? Com certeza. Na dependência química é a mesma coisa. Ou seja, a pessoa que tem uma tendência para dependência química, ela já tem também toda uma estrutura psicológica e muitas vezes também associada a baixa autoestima, até porque, só pegar o gancho que o Dr. Luiz Antônio falou, a respeito dessa relação de mãe para filho, que o amor é construído, né, numa relação social, uma relação de afeto. Então, tem a ver com afetividade. E nesse primeiro contato com a mãe, a criança já se sente amada ou não. Então, na realidade, todo o processo de construção de autoestima vem desde a primeira relação com a mãe, com os cuidadores, até se formar, a pessoa se formar sua personalidade, enquanto adolescente, enquanto adulto. E quando essa personalidade está formada, então a pessoa ela vai ter ou uma autoestima interessante, assim, né, a alta autoestima ou uma baixa autoestima. E aí a maneira com que ela vai conduzir a sua vida vai partir disso daí. Então o meu consultório está cheio disso. O ídolo que está longe, porque nele a gente transfere só as qualidades de perfeição. Sim. E o amor patológico é exatamente isso. Você nunca consegue entender que o outro existe defeitos, existe questões do dia a dia. Então, se pegar bem algum ídolo, você vê que é o prato cheio, né? O Lennon não tem defeitos. O único foi ter pego o Yoko Ono, talvez, na vida dele. Então, isso foi fã. Aí vai romper essa ligação essa idolatria, é isso? que ele se acredita ter. O fã, quando chega pro ídolo, ele acredita que ele é íntimo do ídolo. E você vê que toda a mídia, tudo é alimentado para que isso continue. Então você tem amor patológico, teve em relação a Madonna, os outros, a Michael Jackson. Então isso é um processo até natural. Agora, chegar a matar, realmente já tem outras comorbidades, ou seja, outras doenças juntas certamente. Bom, você pode ligar aqui pra gente, 2332-7088, 2332-7088, mandar sua pergunta, sua participação, seu relato de amor patológico e também participar da nossa promoção do livro 170 Técnicas Arte-Terapêuticas de Beatriz Acâmpora. Pode ligar para cá para ganhar um exemplar do livro. Senão a Beatriz fala um pouquinho do livro. Bom, quem ama patologicamente uma vez vai repetir esse comportamento, Beatriz? Quem pergunta é a Lígia de Ipanema. Há uma tendência. Só aproveitando, respondendo essa pergunta e pegando o gancho do que o João tinha falado, que é uma questão química, a gente não pode reduzir tudo a química, né? Então, assim, tem uma estrutura de personalidade e que cria uma química, porque se a gente fica com raiva, a gente libera certos neurotransmissores, né? Então, tem os sentimentos e a química, hoje em dia a gente já está comprovado isso através da neurociência, que tudo anda junto, não tem como separar igual na época de William James, então é completamente diferente. Então, na realidade, quando uma pessoa ela já tem uma estrutura e ela já tem uma tendência a ter uma determinada química, o seu corpo se acostuma com aquela química. Então, a tendência é ficar sempre reproduzindo aquele estado, até por uma busca de equilíbrio do próprio corpo e da própria psique. Então, os estados de psique, e Freud falava isso muito bem, combinando com o que Darwin falava, ou seja, aquela mente mais forte vai sobreviver sobre a mente mais fraca. Então, há um estado de tentar se manter dentro do padrão que você já conhece. Então, se uma pessoa ela ama patologicamente alguém, a tendência dela repetir esse comportamento é muito grande. Como uma compulsão alimentar, até a pessoa também, para sair disso, é muito difícil. Uma compulsão por compras. A pessoa tende a repetir os comportamentos. E, Luiz, você no início falou que as mulheres têm mais tendência a esse amor patológico. A Beatriz falou que não é só química, mas talvez as ebulições hormonais femininas permitam e deixem essa mulher nessa vanguarda de atuação desse amor patológico. É isso? Olha, também é isso, né? Vamos tentar rapidamente complexizar. O que acontece? Você tem todos os fatores químicos, como o João me colocou, de descargas bioquímicas. Essas descargas, é claro, são alteradas
evoluções ao níveis hormonais, que ou seja, na mulher é mais frequente, principalmente se for na adolescência, pós-adolescente, né? Tá, Você pode ver que esses casos muitas vezes acontecem com 20, 21 anos, é exatamente um período onde tem toda uma turbulência hormonal ainda, que é muito intensa nas mulheres. Mas isso também se associa ao próprio papel que a gente confere na nossa sociedade às mulheres, que é esse papel de cuidar. E também, se a gente for fazer um levantamento, tem uma relação muito grande com o abandono na infância, tá? Pessoas que são abandonadas na infância tendem a manifestar, ou seja, aquele amor posse, né? E esse amor posse não trabalhado, ele se constitui. Então, alguém que tem esse problema, não problema, dinâmica hormonal, já tem uma sociedade de cobra que ela tem que cuidar. E muitas vezes, então, por exemplo, um diagnóstico diferencial é muito difícil. Ou seja, aquilo que você colocou, a questão do ciúme. Até que ponto a gente rompeu de um amor, ou seja, ficar na expectativa do namorado, da namorada, ou de alguém chegar, para se tornar formar patológico dele ter que chegar para mim. Então, tem que ser para mim. Exatamente, é sempre o patológico é para mim. João, algumas pessoas falam, ele morre de amor, tá doente de paixão. Qual a possibilidade desse psicológico, desses sentimentos transpassarem para o corpo e você passar a se sentir mal? É possível morrer realmente de amor? Todas as emoções em excesso, todas podem levar o sujeito ao colapso. A alegria também, claro, euforia. Já tem gente que morreu dando risada. Você não ouviu falar nisso não? Deu risada, morreu, teve um infarto. Morreu de rir. Literalmente morreu de rir. Um exemplo que eu posso dar para você foi uma vez que a Polícia Rodoviária Federal de São Paulo parou um motorista de caminhão e na tomada de documento passa um cara correndo de carro. Aí para perseguir o cara de carro, o que ele faz? Ele pega o motorista de caminhão, algema na bandeira e sai em perseguição do cara e larga o cara algemado. O cara morre de vergonha. Ele morreu de vergonha. Que coisa. Morreu, e isso é um caso que está falando na justiça até hoje. Então, sim, pode-se morrer de paixão também. A estrutura orgânica pode contaminar o organismo de tal forma que o sujeito não conseguir respirar, de perder o sistema nervoso central entrar em descontrole. E ele pode ter AVC, infarto e tantos outros males que podem ocorrer. Quando a pessoa se relaciona com alguém e percebe que é amada pelo outro de modo doentio, né? O que ela deve fazer, né, nessa relação? Você, inclusive, já falou que no caso extremo lá até teria frieza de rolar um beijinho. Né? Isso vai dar problema em casa depois, tá? Vai dar problema. Rola o beijinho. Como é que se deve agir, hein, Beatriz? Eu vou perguntar, eu quero que todos respondam essa pergunta. Bom, existem várias estratégias. Quando a pessoa percebe que está demais. Percebe que está demais. Diálogo, tentar conversar, tentar explicar para a pessoa que a relação não precisa ser dessa forma, mas se não tiver jeito, é tentar sair daquela relação da melhor maneira possível, porque isso é importante, que eu tenho que estar no topo da minha lista de prioridades. O outro, ele tem uma relação comigo, mas ele não pode estar acima de mim mesmo. Porque se estiver acima de mim mesmo, eu estou me destruindo também. Porque a pessoa que sofre de amor patológico, ela também está se destruindo. É um sofrimento para ela. Senão a gente vai colocar essa pessoa como um algoz, mas aqui nós temos, na realidade, duas vítimas. A que está amando patologicamente e a pessoa que está submetida a esse amor, que é o objeto desse amor. O Luiz Antônio falou do casal patológico, do amor. Os dois exageram, né? Aí vai dar um negócio, vai sair cacetada para tudo que é lado. Cacetada ou 200 anos de casamento. Bem, aí o que vai acontecer exatamente? Porque quando essa tosse ela é excessiva, e foi excessiva pelos dois, a gente vai ter N combinações. Uma é que eu vou chamar assim, pode dar certo por quê? Quando um se permite a suprir toda a necessidade do outro e vice-versa. Então, vamos supor, parece aquele casal ideal de fora, mas na verdade é um processo doentio. Aí são casais que se isolam, não têm amigos, não existe uma possibilidade de um ir a um local e o outro não ir, que vai gerar ciúme, vai gerar possibilidade. Você não tem a sua particularidade, então esse perfil desses casais patológicos, eles se isolam e vão conviver assim. Agora, sobre essa tua questão de como sair, eu acho que o que acontece hoje em dia na nossa sociedade? Há uma dificuldade muito grande da gente conseguir conversar coisas nossas com um terceiro, com um amigo. Por quê? Todas essas dinâmicas nossas, principalmente relacionais, quem está de fora consegue ver com uma clareza maior.
Só que hoje em dia na correria a gente tem pouco tempo e também a gente está dando pouco crédito às pessoas e vice-versa de conseguir ouvir de fora. Ou seja, muitas vezes a gente vê, olha, está exagerando. Se for na adolescência, um pai falando para um filho, vai levar um fora na hora, não, porque está apaixonado por mim. E é o desejo muitas vezes. Encontrar alguém que aparentemente nos dê tudo, né? Nos cuide em excesso. Eu vi um filme uma vez, João, que o cara só conseguia de carro, numa estrada nevada, e tinha uma senhora que morava próxima e não tinha ninguém para atender, ela atende ele. Aí ele vai ficando bom e vai embora, né? Porque ele vai ficando bom, aí ela não quer que ele vá embora. Sabe o que ela faz? Ela quebra as pernas dele. Nossa. Né? É posse, né? Posse, totalmente. E porque ela não tinha ninguém para cuidar. Quando aparece, ela não quer se livrar, ela quer ficar cuidando do cara. A gente está falando até agora do amor patológico, mas ninguém perguntou como é que faz para ter um amor normal, né? Para cura, né? Como é que faz para ter um amor normal? 4 Cs. Perguntei. 4 Cs. 4, 6? Cs. Quais são eles? Compreensão, Compreensão. companheirismo, compaixão e o C mais importante, compreensão. Esse já falou, compreensão. Falei? Cuidado. Cuidado. Não, você não eu comecei sabe. pelo mais importante. Olha que é assim. A mulher que lhe corrigiu. Mas a compreensão eu acho que é o melhor de todos. Compreensão, compaixão, cuidado. E companheirismo. Companheirismo. Cumplicidade seria um outro C também, sabe? Seria muito importante cumplicidade. Tá? O casal ser cúmplice. Porque paixão normal dura 1 ano e 6 meses, no máximo. Paixão você... Bom, 11 meses dá pra morrer também de paixão. Né? É muito tempo. Mas é aquela paixão do casamento, da lua de mel. Não tem aquela paixão da lua de mel? Tem. Você já passou por isso, lua de mel? Já. Antes ou depois? Antes ou depois do Do quê? casamento? Não. E agora... Eu passei depois do casamento. Já quer botar em situação de Essa dura 1 ano e 6 meses no máximo. Ah, é? Sim. Mais ou menos. Porque se a pessoa tem um convívio diário com outra pessoa, se não vem um filho para fazer um elo de afeto maior, tá, vai diminuir aquela pulsão sexual que você tem. Então, sexo não é somente casamento. O casamento não é somente sexo. Claro. Sexo é importante, mas é parte. A outra parte maior é a cumplicidade, a compreensão, o companheirismo, etc. Tá certo. Você já teve alguma situação assim? Ou... De amor patológico? De algum amigo? Não de você, pessoal, algum amigo. Olha, Algum caso que você não, conheça? eu conheci pessoas muito Muito ciumentas, né? Mas aí talvez faltasse em mim o conhecimento para diagnosticar um amor patológico de um ciúme muito excessivo, né? Como que a gente diferencia esse amo muito, gosto demais da doença? Como que, é um limite, né, difícil de identificar. Vou pegar o gancho do Dr. Luiz Antônio. Ou seja, quando começa a se não ter espaço entre quem sou eu e quem é o outro. Né? Ou seja, o casal, cada pessoa é uma. Né? Essa coisa de que vamos casar, agora vamos virar um só, isso é uma ilusão muito grande. Então, na realidade, precisamos ser 2 pessoas dentro de um casamento, cada um precisa ter o seu próprio espaço, isso é fundamental. Quando esse espaço ele começa a diminuir, o outro começa a ficar literalmente acuado, ou seja, num canto, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai começar a se sentir sufocada. Então, o outro ele vai te dar espaço ou não. E eu já vi, você fez uma pergunta importantíssima, assim, se o Fabiano já tinha vivenciado alguma coisa. Eu já vi várias pessoas vivenciarem Terçalha tá vivendo isso. coisas na novela, Terçalha, né? Tá vivendo isso, né? O amor patológico do Leleco, né? Mas, né? Tá acontecendo isso. Mas eu já vi várias pessoas assim, já vi mulheres entregarem o carro pro namorado, já vi mulheres perderem, sabe, o seu respeito a si mesmas e entregarem até a própria filha para ter relação sexual com o companheiro. A gente vê isso em função de não querer perder aquela pessoa. A gente viu agora casos divulgados de um padrasto que estuprava a sua enteada e a mãe concordava. Né? Para chegar num ponto desse... Talvez seja um medo extremo de ficar só. Né? Isso, mas esse medo, a ponto de você desmanchar ou prejudicar uma relação maternal em função desse outro, é que esse objeto ele está sendo muito desejado. Né? E esse desejo é um desejo patológico. Tem um caso agora recente, né, em São Paulo, né? Parece que a mulher Pois é, ela mandou está matar o suspeita japonês, né? de ter assassinado o dono da IOC, né, da empresa IOC, está sendo a principal suspeita e a linha de investigação da polícia é de crime passional. Passional, né? É comum, passional. Descobrir que tem outra, ou que ele tem outra, ou que ela tem outro, né?
é complicado, né? Aí dá zebra, né? Porque aí o homem geralmente explode, a mulher ela